Olá, bem-vindos ao Conexão ACIP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre conexões criativas, como a neurociência impulsiona a inovação. Nós estamos, como todos os anos, dentro do Inova Ribeirão, que este ano se chama Inova Day, e que está sendo realizado no Supera Park. Mais uma vez a gente vai falar sobre tecnologia e inovação. E para isso nós estamos aqui com a Priscila Lima e com Anderson Sanz. É isso, né? Isso. Eu vou começar com a Priscila. Priscila, me fala um pouco de você. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila Lima, sou neurocientista, biomédica de formação, professora de neurociências, doutora em neurociências. Meu Deus. E trabalho, então, com o cérebro, né? Olhando por essa perspectiva do aprendizado, do comportamento. E estive hoje aqui, então, conversando sobre como as neurociências podem nos ajudar a impulsionar o pensamento criativo, a inovação, a partir da perspectiva neurobiológica. Foi um papo muito legal. Imagino. Anderson, e você? Eu sou o Anderson Sanz, estou neuroestrategista de marcas e negócios, né, com experiência das marcas. Estou rouco, a voz está indo e voltando, vai ficar assim. Bem-vindo ao clube. Tenho graduação em publicidade e propaganda, pós-graduação em neuromarketing, estou fazendo uma outra pós-graduação mais focada em negócios, planejamento. Faz alguns anos que eu trabalho muito por conta, então eu tive muito esse olhar de me virar. E aí eu fui somando conhecimentos e fui formatando eles de uma forma mais acadêmica, para poder ter coerência nas coisas. Claro. Mas eu desenvolvi bastante marca, desenvolvi muitos ambientes comerciais, fui retail designer da Melissa, lá da Grindene, por um tempo. Fui mentor de negócios da Inovativa Brasil e do Sebrae São Paulo. Priscila, eu queria te perguntar uma coisa. O que é neurociência exatamente? A neurociência é uma ciência bastante ampla, com múltiplas interfaces, que estuda essencialmente o cérebro, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista funcional, nas mais variadas perspectivas, né? Então, desde o comportamento, o aprendizado, a memória, doenças, condições não patológicas, tudo isso está sob esse guarda-chuva, né, que a gente chama de neurociência. E eu vou te perguntar exatamente isso. Como é que a neurociência impulsiona a inovação, que foi o motivo, foi o tema da palestra de vocês hoje? Olhando por uma perspectiva neurobiológica, a neurociência nos ensina muito sobre como o cérebro funciona no pensamento criativo, né? Hoje em dia a gente já tem aí um corpo bem robusto de evidências que apontam que não existe uma área do cérebro, uma área para a criatividade, uma área para a inovação. Existem, claro, algumas áreas no cérebro predominantemente envolvidas com determinadas funções, mas o pensamento criativo e inovador, ele na verdade emerge de uma grande conectividade, né? Então, a contribuição que a neurociência traz para esse olhar das redes, como que os nossos neurônios se comunicam. Nós temos 86 bilhões de neurônios no cérebro e cada um deles estabelece em média 10 mil comunicações e conversas com outras células. Não, com certeza, está tudo dentro da normalidade. E olhar para essa pluralidade, né, de redes e de conexões é que nos possibilita enxergar como que o pensamento criativo acontece. Hoje a gente já considera, né, que é muito importante nós abrirmos possibilidades, especialmente nas situações de descanso, de divagação mental, para que a gente consiga olhar para o que nós temos de repertório de vida mesmo, de conhecimentos de vida, e encontrar dentro desse repertório ligações e conexões que são inéditas. Isso é a criatividade. Anderson, eu não vou resistir, vou ter que fazer um comentário muito maldoso aqui, que é o seguinte: basicamente, então, vocês pegam o trabalho da Priscila e encontram maneiras de vender um monte de produtos para a gente, é isso? Eu vou dizer que sim, vai. De vender produto, mas eu te peço mil desculpas, a minha companheira é formada em marketing, eu não tenho nada contra o marketing, pelo amor de Deus. Não, mas é muito por aí.
ela faz todos esses, a área faz todos esses estudos, identifica alguns padrões, vamos colocar assim, e vai entendendo. Com a intenção correta, dentro da minha área, que eu aplico negócios, principalmente marca, a criação, a estratégia de marca, experiências. Para poder, obviamente, nós estamos no mercado capitalista. Sim. Tem que vender, não é ONG, e mesmo sendo uma ONG, algo nesse sentido, ela tem que ter um mínimo financeiro para poder sustentar, e isso ela precisa convencer as pessoas que ela é importante para a sociedade ou para um determinado grupo de pessoas. Então, aí, utilizando isso, a gente consegue ter alguns argumentos um pouco melhores. É isso que eu ia te perguntar. O que a neurociência acrescentou ao marketing, na tua opinião? Nossa, muito, muito. Porque o que antes era o achismo. Eu vou fazer vamos trazer para o contexto de Instagram. Sim. Tá? Vou fazer um post vermelho, porque o vermelho é a cor da excitação. Vai deixar a pessoa... Não, calma, um exemplo simples. Sim. Se você pegar um vermelho único, ele vai te dar uma sensação. Se você colocar o vermelho, uma taxa de rosa, ele te dá uma outra percepção. Sim. Se colocar vermelho, rosa, branco, um pouco de amarelo, então você começa a misturar as coisas. Por mais que o vermelho sobressaia, essa composição, ele dá, no geral, uma sensação diferente, a percepção individual. Só que vai de cultura, vai de uma série de coisas. Com toda essa base que ela cria, e na hora de fazer a aplicação, o que eu gosto de falar é que a gente erra menos. Porque nós temos base. Sim. Uma base, e são dados, e não é achismo. Então, com base nesses dados, está lá comprovado. É isso. Então, por que eu vou inventar moda? E por que eu vou gastar mais? Vamos fazer um teste AB com um monte de posts. Né? Não, calma, já tem ideia que não funciona. Já foi feito um teste com um óculos que fez um mapeamento de calor, que a pessoa está olhando uma pessoa, né, numa foto lá, o modelo, ele está olhando para a câmera, na hora da foto ele rende menos, ele chama menos atenção do que olhando para o logo ou para um título. Sim. Então, por que eu vou fazer? E mesmo assim, ainda dependendo da cultura, da subjetividade da pessoa que recebe, que está enxergando aquilo, ainda mesmo assim ainda vira um teste, porque isso é linhas gerais. Ainda tem todo o aculturamento individual, região, e esses contextos todos. Priscila, sobre o que você falou exatamente hoje à tarde aqui no Supera Park? Hoje foi uma troca muito interessante. Eu acho que essa conexão entre mim e o Anderson nessa perspectiva pôde contemplar sob diferentes olhares, né, a questão de como o cérebro funciona nesse aspecto, claro, de maneira simplificada, né? E foi isso que eu tentei trazer. Então, este olhar sobre o que a neurociência hoje nos aponta, que é o pensamento criativo e a inovação, e como que isso conversa, como a neurociência, que muitas vezes fica restrita ao ambiente acadêmico, como que ela pode conversar de fato com o ambiente corporativo e das inovações, né? E aí eu acho que um dos pontos mais interessantes que a gente poderia destacar, que foi bem debatido no nosso encontro, são os pilares mesmo dessa interface. Então eu fiz questão de colocar para os colegas que estavam compartilhando lá com a gente essa experiência, como que a neurociência nos aponta, por exemplo, a importância do bem-estar para o pensamento criativo. Então, só é possível se alcançar estados de divagação mental onde o pensamento criativo emerge a partir de situações de bem-estar. Com a faca pré-requisitos. É pré-requisito, né? Com a faca no pescoço ninguém é criativo. Sim. Então você pode resolver um problema, certo? Mas a criatividade em si, ela não vem quando você deliberadamente fala, eu preciso ter uma resolução criativa para isso, né? Ela vem de outras circunstâncias em que o bem-estar figura como um componente muito importante. Então esse, sem sombra de dúvidas, é um dos pilares. Então o termo ócio criativo não é uma expressão de marketing, né? De modo algum, né? De modo algum. Isso já é bastante endossado e comprovado por estruturas
estruturas neurobiológicas mesmo, né? Até comentei algumas com os colegas que nós, neurocientistas, reconhecemos como rede de modo padrão no cérebro, um funcionamento que envolve múltiplas estruturas, que conversa diretamente com o conceito de ócio criativo. Em segundo lugar, a importância das relações e das trocas na construção do repertório. Então, a partir do momento que eu possibilito, enquanto empresa, enquanto empreendedor, enquanto chefe de uma equipe, que haja trocas entre a minha própria equipe, entre diferentes equipes, eu estou contribuindo para a construção do repertório daquelas pessoas. E eu só consigo encontrar medidas criativas, saídas criativas, se eu tenho um repertório ao qual eu recorro e olho para ele com os olhos que ninguém olhou antigamente, né? A demanda do setor corporativo por esse tipo de conhecimento? Muito. Tem havido crescente. Tem havido crescente com pós-graduação e outros tipos de atendimentos a demandas mais específicas que conversam com isso, né? E em terceiro lugar, apenas para finalizar, a questão da cultura de crescimento, né? Diferente da cultura de resultados, a cultura de crescimento da perspectiva neurobiológica contribui muito para o pensamento criativo e inovador a partir do momento em que há permissão para tentativa e erro e que há feedback. Né? Então... Meu Deus, que tarefa difícil de vocês, porque vocês estão mexendo num vespeiro, porque a cultura corporativa é bastante, por mais que externamente haja uma mensagem nesse sentido, internamente ela é muito mais agreste, né, Anderson? Sim, inclusive eu tive uma experiência pessoal, eu nunca trabalhei em uma agência de publicidade, nunca tinha trabalhado. E com essa experiência de sempre ter minha consultoria, minha agência, aquela coisa toda, num determinado momento eu via que não estava crescendo. Eu fui entender o porquê e eu queria ter isso. Fui para uma agência. Ofereceram, assim, o que é externo foi lindo, né? A cultura, porque tem isso, tem aquilo, é aberto, fica livre. Quando eu cheguei lá, 5 meses depois, não foi legal, só falo isso. A experiência é completamente diferente. Saí doente. Simples. Porque lá dentro a prática é outra. É muito verbo e pouca ação. Entendeu? E aí tem essa cultura também. A casca é bem diferente do conteúdo. Total. E aí sempre olha para o meu lado, né? Olhando para o lado dele. E isso, eu estou dando um exemplo particular, mas isso aí não foge muito do que a gente costuma ver. Você vai olhar para LinkedIn, vamos aplicar coisa, amigo fala, é isso mesmo. Porque é muito verbo, não, vou deixar bonitinho, é o greenwash, né? Não, vamos fazer isso, porque é o que está pegando. Só que na hora do vamos ver não acontece. E aí isso não acontece, só que também, o que eu acredito, da mesma forma que uma marca surge com uma mentira, Sim. Com o tempo, normalmente curto tempo, ela desmancha. Ela se desmancha. Então, esse tipo de comportamento, ele não é sustentável. Não é sustentável. Né? Por N motivos, ele não é sustentável e uma hora surge. E aí, reflexos internos tinha vários. E os efeitos são altamente perniciosos. Depois que o estrago vem, é muito mais difícil recuperá-lo. Né? Exato. Mas é um desafio enorme trabalhar com temas sensíveis como esse, né? A gente encontra muita resistência, sem sombra de dúvidas. Sim. Mas é aquilo, né? Eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Então a gente tem trabalhando com base científica, porque não é o que a Priscila acha, né? É o que a ciência coloca. E aquela verdade, né? Não dá para colher batata plantando maçã. Então, se você quer outros resultados, reveja seus métodos. Né? É verdade, faz muito sentido. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Alguma consideração final, alguma pergunta inteligente que eu tenha esquecido de fazer? Ou pergunta em geral, não precisa ser inteligente. Por favor. Não fez excelentes perguntas. Eu acho que foi preciso, foi cirúrgico. Agradeço a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho desse tema tão interessante, tão fascinante. Neuro tem atraído tanto, né, a atenção das pessoas, mas a gente não pode perder de vista que há a ciência muito séria sendo feita por trás disso, e o intuito da ciência, seja ela qual for, sempre é entregar um resultado para a sociedade. Né? Então, eu acho que o neuromarketing é algo que já vem estabelecido. Quando ele surgiu, os neurocientistas mais
mais ortodoxos, né, olhavam com, né, muita desconfiança, mas hoje a gente já sabe que existe algo muito consistente em neuromarketing e isso fez dele algo bastante respeitado. E então compartilhar sobre esse tema interessante é um grande prazer para mim. Eu agradeço o convite. Para nós também. Anderson. Ter consciência de quem for usar, indo com a profundidade que ela foi, que ela está, por exemplo, ou indo com a profundidade que eu tenho, dividindo mais aplicação de mercado, a tua intenção. Você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Foi algo que nós conversamos lá, né? Você pode manipular, você pode seduzir, então são contextos, né? Que nem eu comentei agora há pouco. Uma hora vem à tona. E quando vem à tona, acabou a conversa, acabou a reputação. Né? É verdade. Acabou a reputação profissional, espalha até para o pessoal e vai longe. Hoje nós estamos na era do cancelamento, né? Então tudo que acontece está externo, não tem como fugir muito. Tem um episódio muito, muito legal de uma série inglesa que passou há uns 4, 5 anos, acho que era Black Mirror. Falava exatamente sobre essa história da cultura do cancelamento, que é fantástico. É fantástico. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Vocês dois, pela paciência, pela aula. Imagina. E eu espero que vocês que estão em casa também tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima.